Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu não tenho muito roteiro pra esse vídeo, na verdade eu não sei o que eu vou falar direito. Mas eu só quero bater um papo com vocês sobre cristianismo na adolescência. Sei que a maioria do meu público aqui tem essa faixa etária, então eu quero conversar com você que é cristão, que ainda tem, sei lá, entre seus 12 e 18 anos. Eu me considero ainda na adolescência, mas saindo dela, eu acabei de fazer 18 anos. Então eu sei que eu não sou uma adulta ainda, obviamente. Realmente um período meio esquisito da vida que você fica pensando, tipo, o que eu sou, né? Onde eu me encaixo, mas enfim. Eu não tô na adolescência ainda, eu acabei de sair dessa fase, então eu tenho uma certa experiência pra falar. E eu me converti quando eu tinha 13 anos de idade, então eu realmente passei a maioria da minha adolescência, graças a Deus, completamente seguindo a Jesus. E isso não por mérito meu, só lembrando, mas pela graça de Deus na minha vida. Então, gente, pra começar, eu queria contar mais ou menos um pouquinho da minha experiência. Não que esse vídeo seja sobre mim, eu só quero realmente passar um pouco do que eu tenho pra vocês. E encorajar você que é adolescente e é cristão a continuar firme, cara, porque realmente Jesus vale mais a pena do que qualquer coisa nesse mundo. Com 13 anos de idade, eu fui pra um acampamento de adolescentes, inclusive, de uma outra igreja que mandou uma caravana da minha igreja. E eu fui, tipo assim, achando que ia ser divertido e pá, que eu ia fazer amigos e tudo mais. Só que eu realmente não fazia ideia da dimensão que aquele acampamento teria na minha vida, aqueles 5 dias causariam, tipo assim, no curso de todo o resto da minha vida. E depois que eu saí daquele retiro, né, eu tava muito mudada, de verdade, tipo, acho que não imediatamente deu pra ver isso, mas com o tempo a minha vida realmente foi mudando e eu tava enxergando a vida com outros olhos. Tipo, era como se a vida realmente tivesse ganhado cor pra mim, tipo, de verdade. Eu percebi que eu tava só existindo e eu percebi depois que eu conheci a Jesus que eu passei a viver de fato e viver em muita abundância, sabe? Como ele promete pra gente. Se você é cristão, na adolescência, você provavelmente tá passando por algumas dificuldades que eu passei também. Não vou me vitimizar aqui, até porque, graças a Deus, eu nunca passei por nada tão difícil nessa vida. Mas, assim, como uma pessoa que sempre deixou aberta a minha fé e tudo mais pra todo mundo, eu passei, sim, por alguns julgamentos e muitas brincadeiras. Eu já perdi amizades, inclusive, por causa disso. Você provavelmente vai passar por isso também. Quando você se converte, quando você conhece a Jesus, você infelizmente tem que se afastar de algumas pessoas, porque você sabe que certas amizades estão te levando pra um caminho realmente de morte. Eu não quero suavizar palavra nenhuma aqui, gente. Eu realmente quero dizer a verdade pra vocês. Tem amigos, tem pessoas que realmente você acha que são seus amigos, mas eles não são. Eles são só colegas ou conhecidos que não querem nada além da sua companhia pra viver coisas legais e fazer boas memórias e curtir a vida. Então, de fato, muita gente vai te levar pra um caminho de morte. Sem outra palavra, gente. Vai te fazer usar drogas, vai te fazer beber, vai te fazer transar, gente, muita coisa, de verdade, sério. E isso eu não tô falando quando você entra na faculdade ou coisa do tipo. Isso já começa lá pros 13 anos, sem brincadeira. Tipo, no meu 8º ano eu já ouvia muitas histórias desse tipo. Então, assim, o cristão, ele precisa sim se misturar nesses meios pra poder trazer a luz de Cristo pra esses lugares, mas ele não pode se tornar como essas pessoas, sabe? Você tem que ser firme nas suas convicções. Certas pessoas de conviver em certos ambientes de simplesmente não convém. Também tem essa passagem que Paulo fala, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E essa tem que ser a nossa base de vida cristã, que a gente sabe que realmente a gente tem liberdade pra fazer tudo, mas, gente, muita coisa não nos convém fazer. Então, tenha muito cuidado com os ambientes que você vai frequentar, com as pessoas que você vai conviver, com as coisas que você vai assistir, sabe? Os livros que você vai ler. Muita coisa mesmo, gente. Principalmente nessa fase que você tá de recém-convertido. Muitas coisas são muito perigosas. E não se esqueça que você realmente carrega o bom perfume de Cristo. E você precisa ser essa essência, sabe, de Jesus nos ambientes que você estiver. Mas tem que tomar muito cuidado com certos tipos de tentação. Porque a gente sabe que a nossa carne é fraca, a gente sabe que o nosso coração é falho, entendeu? Então, se depender de nós, a gente vai cair. Então, realmente, tome muito cuidado com o que você vai fazer. Outra coisa também que eu acho muito importante nesse período da adolescência, principalmente, é essa coisa do sentimento, da emoção. Gente, o quanto isso me quebrou, sabe, durante um período da minha vida. Eu tive uma grande quebra de expectativa no meu segundo acampamento de adolescente. O primeiro foi o que eu me converti. E eu saí, tipo assim, eufórica, gente. Tipo, caraca, eu vou falar de Jesus pra porta ali, eu vou falar de Jesus pra todo mundo. Era o meu desejo, eu tava realmente com o coração queimando por Jesus. E eu vejo isso como um sentimento tão genuíno e tão lindo, sabe? Mas, gente, o problema é viver de emoção. O problema é esse. E eu vivia muito de emoção e acabei me envolvendo com vários outros temas, com política e não sei o que lá, e escola, e amizades, e muitas coisas que acabaram me afastando de Cristo por esse período. E aí teve o acampamento de inverno, que foi no meio do ano, e eu ficava tipo assim, show, agora eu vou me reaproximar de Jesus, agora vai ser top. Mas eu voltei desse acampamento, tipo,
com certas expectativas frustradas mesmo, porque eu achava que eu ia voltar exatamente como o primeiro, ou até melhor, tipo, com o coração queimando e tal. Só que, gente, sabe o problema de todo esse meu pensamento? O problema é que não se vive de emoção, não se vive de acampamento. Isso não existe, gente, isso não existe. Hoje em dia, quando eu vou pra retiros ou acampamentos, eu vou esperando algo de Deus, obviamente, esperando que ele vai, sabe, me renovar naquele lugar. Mas assim, eu não fico com a expectativa que eu tinha antes, tipo assim, nossa, eu preciso do acampamento, eu preciso do acampamento. Eu tenho a expectativa, gente, nisso aqui, sabe? Minha Bíblia tá um pouquinho quebrada, caso não dê pra reparar. Eu coloco minhas expectativas no meu dia a dia, na minha rotina, sabe? No meu perseverar, gente, porque o devocional faz toda a diferença. Você buscar a Deus no seu cotidiano, não só em 5 dias de retiro, não só em uma semana de retiro, ou 3 dias, ou num fim de semana só, que você vai passar com pessoas da igreja, com pessoas que estão buscando o mesmo Jesus que você. Gente, você vai realmente construir o seu relacionamento com Deus durante a sua rotina, durante a sua vida cotidiana, sabe? Durante o seu ordinário. Então, é isso. O extraordinário é muito bom e pra retiro é maravilhoso. Você volta, você chora e tudo mais. Mas, gente, não se vive de sentimentos. E muitas vezes o nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente só chora porque tá todo mundo chorando também na pregação. E, na verdade, o Espírito Santo nem tocou o nosso coração. A gente só tá, tipo, indo muito pela emoção, sabe? E eu vejo que tanta gente é levado pelo sentimento, gente. E eu fui uma dessas pessoas. Eu sei que a minha conversão foi genuína em janeiro de 2018. Não existe outra coisa a não ser o Espírito Santo daquela vez que eu chorei pela primeira vez na presença de Deus. Mas, assim, eu sei que muitas vezes eu fui levada pela emoção também. E quando eu achava que eu não tava sentindo Deus, ele não tava ali. Mas, gente, o Espírito Santo me lembra constantemente que ele tá comigo todos os dias, independentemente dos meus sentimentos. Então, se hoje eu abro a minha Bíblia pra ler e não tô sentindo a presença de Deus, que seja. Eu vivo pelo que eu creio, eu vivo pela minha fé, sabe? A minha razão tá dizendo que Jesus existe e que ele vive, ele ressuscitou, ele de fato vive e não existe nada mais certo no meu coração do que isso. Então, por mais que os meus sentimentos estejam dizendo, tipo, nossa, hoje você não tá sentindo nada, você tá tão desanimada, cara, o meu espírito testifica contra isso e diz assim: Jesus existe, e ele vive, e ele tá com você. E mais uma vez eu lembro vocês daquele versículo que Jesus, quando tava, sabe, quase acendendo os céus, falando com os discípulos as últimas palavras, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, gente, se lembre todos os dias, de você que é adolescente, que tá caminhando com Jesus, nesse período que é tão complicado, se lembra que Jesus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, gente, é realmente uma amizade duradoura, verdadeira, pra sempre. Pra sempre mesmo. Próximo ponto muito importante também é pra gente não ligar pros julgamentos. Eu sei que falar é muito fácil. Tipo assim, não liga pra quem tá te julgando, não liga pra quem tá te olhando diferente depois que você se converteu. Eu sei que falar é muito fácil, gente. Mas sabe, eu te encorajo, de verdade, você adolescente que acabou de se converter ou já tá nessa caminhada há um tempinho, te encorajo a buscar a motivação na pessoa de Jesus. Você não deve buscar motivação no culto do domingo ou nas pessoas da sua igreja ou em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. Você precisa fundamentar as suas motivações do seu coração todas nele, sabe? Porque ele é a única pessoa que não vai te frustrar em nenhuma circunstância dessa vida. Então, não esqueça de verdade que Jesus está com você e que as pessoas vão te olhar diferente. Muitos amigos vão acabar se afastando de você. Às vezes, gente, é involuntário mesmo. Às vezes você tem amizade que não quer nem se afastar, mas as pessoas acabam fazendo você fazer isso porque elas começam a te julgar ou elas mesmo só saem de perto de você porque você realmente mudou, você realmente tá vivendo a sua vida de outra forma. E não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo, gente. Não tenta se encaixar de alguma forma. E eu sei que isso é um papinho muito repetitivo, que todo mundo fala, assim, pra adolescente, tipo, não se encaixe, não sei o quê. Mas, gente, isso é tão real quando você tá num contexto, assim, tipo, de uma conversa mesmo. Muitas vezes, gente, e eu tô sendo completamente sincera nesse vídeo, tô abrindo meu coração de verdade. Muitas vezes eu já me acovardei diante de várias situações e eu reconheço que eu faço isso até hoje. E eu sou completamente dependente do Espírito Santo pra me ajudar nesse tipo de situação. E eu sei que é difícil, gente. Muitas vezes a gente vai se acovardar de falar a verdade. Por exemplo, você tá, sei lá, num debate na sala de aula sobre um tema muito polêmico que você sabe que você precisa se posicionar como cristão. Às vezes alguém até te perguntou a sua opinião e você não tem coragem de falar o seu verdadeiro posicionamento porque você sabe que as pessoas vão te julgar, que elas vão te olhar torto por causa disso. Porque, muita gente pensa que a Bíblia é atrasada e tudo mais. Mas, gente, não tenha vergonha do evangelho. Não tenha vergonha do evangelho. E eu repito isso mais uma vez, cara. Não se envergonhe de quem você é. Não se envergonhe de Jesus. Porque, gente, isso é uma coisa tão séria. Pensa só, cara. Jesus não se envergonhou de você quando ele tava carregando aquela cruz. Ele não se envergonhou de você quando ele morreu, sabe, na frente de todo mundo, sem ter feito nada de errado. Ele não se envergonhou de você. Então, de verdade, não se envergonhe dele. Tenha orgulho de ser quem você é em Jesus. Tenha orgulho de
de saber que você é alguém novo em Jesus. Gente, o que a gente carrega é algo muito poderoso. Então a gente não tem que se envergonhar de Jesus, nem se envergonhar de quem ele é. E antes de falar isso pra vocês, eu falo tudo isso pra mim, sabe? Porque realmente não é fácil se posicionar, realmente falar o que a gente pensa pras pessoas. E a gente não tem que impor a nossa fé, a gente tem que expor a nossa fé, sabe? Expor a Deus. Tá falando sobre ele o tempo todo. Quando a gente tiver oportunidades, obviamente a gente não vai chegar do nada e ser inconveniente falar sobre Jesus, mas quando a gente tiver oportunidade, sabe? Tem muito jeito de encaixar Jesus em várias conversas. E é aquilo, gente. Antes de falar pra vocês, eu digo pra mim, porque eu reconheço que eu tenho falhado muito nesse quesito. Eu preciso mais falar sobre Jesus. Enfim, uma das últimas coisas que eu quero falar pra vocês é sobre evangelismo e falar sobre Jesus. Quando eu me converti também, muitas coisas que eu tô falando aqui são por experiência própria, na verdade, a maioria delas, porque é algo que eu passei, eu sei que é muito recorrente na vida do adolescente. Quando eu me converti, eu tava com essa vontade, né, como eu falei no início do vídeo, de falar de Jesus pra tudo e todos. E, gente, isso é uma maravilha, isso é realmente um sentimento maravilhoso. Mas, como eu já falei, você tem que enraizar quem você é na pessoa de Jesus. Você tem que realmente solidificar a sua fé. E como diz aquela parábola que Jesus contou do cara que construiu a casa dele sobre a areia e bateu a tempestade e essa casa foi destruída, mas o homem que construiu a casa dele sobre a rocha, veio o vento, a tempestade, tudo, mas ela não caiu. Essa casa não foi destruída por essa tempestade. O mesmo é com a nossa fé. Se a gente constrói a nossa fé sobre bases completamente fracas, a gente, com qualquer tipo de turbulência, vai desistir. Mas se a gente solidifica a nossa fé, se a gente fundamenta quem nós somos e conhece Jesus verdadeiramente, a gente constrói a nossa casa sobre a rocha e nada pode nos abalar, gente, de verdade. Então, antes de você sair evangelizando, conheça quem Deus é, de verdade. Não esfria esse sentimento que tem no seu coração, esse fogo que tá ardendo no seu coração de falar sobre Jesus. Não esfria isso, sério, mantenha essa chama acesa. Mas como você faz pra manter essa chama acesa? Lendo a Bíblia, conhecendo a Jesus. Sério, é como colocar lenha numa fogueira, gente. O fogo vai permanecer ali porque você tá colocando lenha. E a Bíblia realmente é o nosso alimento espiritual. Então, você tá realmente renovando o seu corpo e alimentando a sua alma, gente. Então, é isso. Fale sobre Jesus pros seus amigos. Eu, de verdade, incentivo muito você a fazer isso. Muito, muito, muito. Não se sinta estranho de falar sobre a sua fé, porque, gente, é literalmente a nossa obrigação. Jesus nos mandou. Ele não falou, tipo, quem puder vá. Ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, isso realmente é um mandamento. Esse é um chamado de todos nós. Se você fica pensando muito sobre o seu chamado, tudo bem, todo mundo tem um chamado direcionado para alguma coisa. Mas o chamado de todos nós é realmente de nós sermos missionários e falarmos sobre Jesus para as pessoas. E os nossos amigos, gente, eles precisam, não só os nossos amigos, todo mundo que está ao nosso redor, como as pessoas precisam de Jesus. Como elas carecem de saber sobre Jesus, como elas precisam, gente, como o coração deles está sedento por isso, sabe? E, gente, vocês podem ver na vida das pessoas que estão ao redor de vocês e não conhecem Jesus ainda, elas buscam por algo incessantemente, uma felicidade, um sentimento que vai preencher elas, alguma outra religião, alguma coisa, mas elas não conseguem, gente, porque não existe nada nesse mundo que vai satisfazer o coração delas a não ser a pessoa de Jesus. Então, gente, apresente Jesus para essas pessoas, sabe? Busque na Bíblia formas de evangelismo, olhe para a vida dos discípulos de Jesus, para os apóstolos, como eles faziam para falar de Jesus, eles apresentavam a pessoa de Jesus, então faça isso com seus amigos também. Em oportunidade que você tiver, fala da sua fé, fala da sua caminhada com Deus, fala do quão feliz você tá nessa vida, quão satisfeito você tá em Jesus, e não desista desse amigo seu que você provavelmente está pensando agora, nesse momento que eu tô falando sobre isso. Se você pensou em alguém, sabe, continue orando por essa pessoa, intercedendo por ela. E, gente, como uma forma de amor, não existe outra forma maior de amor do que falar sobre Deus com uma pessoa, do que orar pela vida dessa pessoa. Permaneça orando, por mais que você esteja fazendo isso já há meses ou há anos. Permaneça, gente, porque realmente Jesus é aquele bom pastor que busca a uma ovelha perdida, sabe? Deixa as 99 para buscar essa uma ovelha perdida. Então não desista desse seu amigo, não desista dessas pessoas que você pensou agora que vieram na sua mente. E vá atrás delas, como Jesus faz por nós, como ele fez por nós e nos alcançou. Não fale de Jesus para os outros com um ar de superioridade, achando que você é o alcançado e tem o Espírito Santo no coração. Definitivamente não. Se você tá pensando isso, inclusive, é um dos sinais que você não entendeu nada ainda, sabe? O Evangelho nos coloca nessa posição de humildade e de reconhecer que nós também não somos nada, sabe? E assim como o seu amigo que não conhece Jesus, que tá até te desprezando às vezes, tá desprezando a pessoa de Jesus, desprezando a sua fé. Gente, essa pessoa, assim como você, depende da graça de Deus. Então você não é nada superior a ninguém, você de verdade, sabe?
A gente entende no reino de Deus que o líder realmente é um servo. Então, se você quer realmente levar alguém pra Jesus, sirva essa pessoa, sirva a sociedade, sabe? Ame as pessoas. Tenha um coração puro diante de Deus pra fazer isso antes de todas as coisas. E continue, persevere. Pra terminar, gente, esse papo com vocês, eu queria lembrar aqui que eu realmente não sou ninguém. Eu gosto de esclarecer isso em todos os vídeos que eu tô falando sobre Deus. Porque pode parecer que eu tô em uma posição, sei lá, pode parecer que eu tenho algum tipo de mérito por estar falando sobre isso com vocês, mas, gente, pelo contrário, eu reconheço que eu sou miserável demais, sério. Eu preciso muito de Jesus. Então, se eu tô falando aqui com você, realmente é pura graça de Deus. E eu sempre gosto de falar isso, porque, de verdade, não pensem que esse vídeo é sobre mim, sobre o que eu posso fazer, o que eu posso te convencer de forma alguma. Eu tô falando aqui sobre Jesus, sabe? Eu tô falando aqui sobre o que o Espírito Santo pode fazer através de você, em você, no seu período de adolescência. Continue, persevere amando a Jesus, amando as pessoas que estão à sua volta. E de verdade, falando do fundo do meu coração, olhando nos seus olhos agora, não desista. Por mais difícil que esteja, não desista da sua fé, não abra mão de quem você é, não abra mão do seu Senhor e Salvador, que é Jesus. E continue, sabe, amando a Deus acima de todas as coisas. Não negocie os seus princípios, por mais que você esteja numa fase muito inicial da sua vida, achando que você não sabe de nada, Jesus te faz alguém na pessoa dele. Então continue perseverando em Jesus, continue conhecendo quem ele é. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, se você teve essa paciência. Glória a Deus, muito obrigada mesmo. E é isso, eu espero que de alguma forma esse vídeo te ajude. Beijão e tchau!